Shalom, amados, graça e paz. Seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje nós estaremos dando continuidade à série Reino, aleluia, e a construção ministerial. Mais um estudo da EAPS, Escola de Ativação Profética e Consciência Espiritual, trazendo ativação profética e consciência espiritual para a sua vida. Aleluia! Louvamos a Deus pela tua vida e vamos dar continuidade ao estudo de Efésios 4, onde nós já falamos na primeira aula sobre a unidade, sobre o amor que deve existir e o que nos leva a construir, ministerialmente, um ministério unido na direção do Espírito Santo é exatamente o amor do nosso Pai. E nós estamos aqui, mediante a ordem de Cristo Jesus, que é o cabeça sobre todos, no governo do Espírito Santo, nesse tempo onde o Pai está transicionando a sua igreja, arrancando ela de um modelo babilônico, de um sistema religioso, o qual nós falamos que o pastor normalmente era conhecido e os outros ministérios não eram reconhecidos, por mais que sempre houve pessoas em todos os ministérios dentro de uma congregação, mas o único que ficava em evidência e até dominando toda a igreja era o ofício pastoral. E Deus está nesse tempo novamente fazendo conhecer e tornando reconhecido o ministério apostólico, o ministério profético, o ministério evangelístico e também do mestre. Deus foi reconstruindo aos poucos. A gente já vinha de um ambiente onde o pastor estava ali no domínio da congregação, mas um evangelista auxiliando e também em algumas congregações também já tendo o mestre como reconhecimento. E Deus agora nesse tempo está trazendo de uma maneira muito forte, devolvendo na verdade essa construção, esse corpo ministerial que é o chamado apostólico e profético, tão necessário para a edificação da igreja, tão necessário também para conquistar territórios e fazer aquilo que o Pai tem nos concedido. Pedimos ao Espírito Santo que está aqui conosco já, que Ele venha nos dar as palavras certas, que Ele venha nos conduzir, nos governar e que Cristo Jesus, que é o cabeça, esteja aqui agora comandando mais essa aula que vai ser para abençoar a sua vida, o seu ministério também. Se você ainda não assistiu a primeira aula, você pode procurar nessa série, a primeira aula que está falando sobre o vínculo do Espírito. E eu quero novamente frisar aqui, o que vai trazer unidade para a igreja, o que vai trazer a construção ministerial é exatamente o Espírito Santo. Ele vai fazer um vínculo, ele vai conectar, ele vai firmar e ele vai estabelecer a unidade ministerial, a unidade no corpo de Cristo e estará manifestando a vida do Pai para que a igreja venha funcionar da maneira correta, da maneira certa. Então vamos apenas dar continuidade. Se você não assistiu a primeira aula, corre lá, porque é fundamental para que você venha compreender a sequência do tema. Então, o vínculo do Espírito, essa unidade espiritual chamada igreja, chamado corpo de Cristo. E vamos dar continuidade hoje, a partir do versículo 4 de Efésios 4. Onde começa falando que há um só corpo. Amado, quando Paulo fala que há um só corpo, vai muito além da visão humana, vai muito além da visão física que temos de igreja. Há um só corpo
E esse corpo, ele é um corpo universal. É a unidade, né, estabelecida pelo Espírito Santo. E a Igreja de Cristo como corpo universal, ela é ligada, ela é interligada. O pai um dia me mostrava uma visão a respeito disso. A igreja, ela é interligada no tempo e no espaço. Ou seja, se nós formos falar na linguagem humana, passado, presente e futuro, há uma unidade ministerial chamada corpo de Cristo. Porque no mundo espiritual não existe, eu falo de forma humana porque no mundo espiritual não existe a classificação de tempo, não existe relógio. Então lá é um tempo só, né? É um tempo presente. E a igreja de Cristo, ela está unida. Quando nós vamos para a esfera espiritual, lá não existe separação. É como um grande oceano onde as gotas de água se juntam, se misturam. E nós temos que compreender que nós somos igreja dessa maneira. Nós somos igreja formando essa unidade. Nós somos igreja, né? Você pode aí agora fazer a alusão do corpo, o grande corpo universal, o grande corpo chamado Igreja de Cristo, chamada a unidade ministerial. E Paulo ele começa dizendo que há um só corpo. E a partir dessa frase você vai entender também por que Cristo é o cabeça. A igreja ela só está constituída na unidade espiritual, o qual Cristo Jesus como cabeça, ele está dando vida para a igreja, e a partir de Cristo, a vida de Deus, ela flui para esse corpo universal, ela flui para todos os membros que somos nós, que fazemos parte dessa unidade. A igreja ela não funciona como uma pessoa em si. A igreja ela funciona como um corpo universal, como um corpo espiritual. A igreja ela funciona no sentido amplo da palavra, onde nós formamos a unidade. A igreja se estabelece na unidade. A igreja não é um indivíduo. A igreja é a junção da coletividade, todos aqueles que estão conectados a Cristo. Então, a melhor classificação, a melhor maneira de nós entendermos igreja é a união, é a unidade de todos aqueles que estão conectados a Cristo, que é o cabeça, aquele que dirige e aquele que traz a vida de Deus para a igreja. Somos igreja porque estamos unidos em Cristo, estamos conectados em Cristo. Então Paulo está dizendo, há um só corpo e um só espírito. Ou seja, o corpo e o espírito que está fluindo através de nós. Como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação. Então aqui já começa a falar da fluência e da maneira como nós fluímos. Porque começa a falar de vocação, começa a falar de chamado, começa a falar de missão. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então nós entendemos que na unidade as diferenças elas caem por terra, porque há uma só fé. Que fé? A fé que o Senhor Jesus nos deixou, né? Há uma só fé. Aí no versículo 6 diz, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e está em todos. Olha, quando nós estamos conectados em Cristo, quando a vida de Deus está fluindo em nós, nós temos um único Deus, né? Não tem separação, o Deus de um é melhor que o outro, nós não somos um melhor do que o outro, mas um só Deus e Pai de todos. Na verdade, quando nós voltamos à unidade, nós estamos unidos a Deus, nós voltamos novamente à unidade espiritual, nós voltamos novamente a fazer parte do Pai, porque aqui está dizendo um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e está em todos e age por meio de todos. Versículo 7 diz, mas a graça de Deus foi nos dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Amados, nós como igreja, nós fluímos quando
estamos conectados ao cabeça, na unidade. E aquilo que opera em nós é a medida do dom de Cristo. Então nós só podemos agir, nós só podemos operar, nós só podemos manifestar dons, nós só podemos desenvolver o nosso ministério quando nós estamos unidos ao corpo, mas automaticamente recebendo a vida da cabeça, que é Cristo. Porque é Ele que vai liberar sobre nós uma medida de dom, uma medida de capacitação. A capacitação que vai colocar em funcionamento o nosso ministério. É a medida que Cristo repartiu para cada um de nós. Então aquilo que nós temos, aquilo que manifestamos, é a medida certa que Cristo colocou dentro de nós, que Cristo colocou em funcionamento a partir do momento em que nós nos conectamos a Ele e nós passamos a ser um corpo universal. Versículo 8 diz assim, por isso, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Nós temos que compreender essa operação. O Senhor Jesus, quando Ele subiu ao alto, quando Ele retornou para o Pai, e nós entendemos que Ele enviou o Espírito Santo, e antes dele enviar o Espírito Santo, Ele já levou cativo o cativeiro. Aquilo que te prendia, aquilo que te limitava, aquilo que te aprisionava, aquilo que não permitia que você acessasse a sua identidade espiritual. Jesus já levou o cativeiro e te deu liberdade, distribuindo dons aos homens, distribuindo dons a nós. Esses dons que nós recebemos por meio do Espírito. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 10 diz assim, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Jesus Cristo, Ele veio à terra, nos ensinou o que é o reino, nos ensinou o que é ser igreja, nos ensinou o caminho de volta para casa. Ele levou cativo aquilo que nos prendia à esfera física. E quando Ele subiu, Ele levou cativo o cativeiro e Ele distribuiu dons aos homens. Ou seja, Ele nos reconectou com o Pai e nos capacitou para vivermos espiritualmente sobre a terra e cumprirmos a missão que Ele mesmo pré-ordenou antes do início dos tempos. Aí quando nós chegamos no versículo de número 11, está dizendo assim, e Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Algumas versões diz doutores. Amados, ainda existe muita controvérsia dentro do sistema, porque muitos ainda não reconhecem o ministério apostólico, também não reconhecem o ministério profético. O importante para nós é que Deus reconhece. E o importante para nós é que o Senhor deixou na sua palavra, através de Paulo, inscrito, e também o próprio Jesus também, quando Ele iniciou a igreja, Ele também já deixou esse modelo apostólico. A palavra diz que apóstolos e profetas são aqueles que colocam fundamentos, são aqueles que estabelecem fundamentos para a igreja. É por isso que Paulo também lhe diz assim, que a igreja ela foi edificada em cima de fundamentos apostólicos e proféticos, o qual Cristo Jesus é a pedra angular,
a pedra fundamental. Uma igreja que ela não é construída ou constituída com base no modelo apostólico, é uma igreja que já tem um fundamento em ruína, é uma igreja que ela opera, às vezes, muito bem no físico, porque tem, na verdade, uma parte administrativa boa, tem sobre si o governo, digamos, na questão administrativa, mas ela não consegue adentrar as esferas do reino, não consegue viver a espiritualidade, porque ela não está fundada, não está, na verdade, alicerçada apostolicamente, profeticamente. E é por isso que Paulo, no entendimento que ele tem, numa visão ampla de uma construção ministerial, ele diz que a igreja ela é edificada em cima de um fundamento apostólico e profético. Porque o apóstolo e o profeta, eles trabalham conjuntamente. O apóstolo e o profeta, eles trabalham conjuntamente. Nós temos que entender isso. Apóstolos e profetas, além de colocar fundamento na igreja, eles também estão dotados de uma autoridade espiritual para conduzir os demais ministérios, para conduzir os ministérios pastorais, também o evangelístico e o de mestre. Nós precisamos compreender isso. É uma capacitação. Normalmente uma pessoa, quando ela recebe sobre si o chamado apostólico, embora ela já é nomeada como um apóstolo pelo Pai, mas ela passa normalmente por experiências. Uma pessoa que ela é chamada para ser um apóstolo, normalmente dentro de uma igreja local, ele já foi treinado no evangelismo, ele já foi treinado como mestre, ele já foi treinado como pastor, e ele vai construindo dentro de si esse chamado. Não é simplesmente o fato, eu estou aqui hoje, abri uma igreja, amanhã eu já recebo uma ordenação, ou já recebo uma unção apostólica. Esse chamado, primeiramente, por mais que Deus ele tem, na verdade, já esse chamado para a pessoa, mas o apóstolo, ele, com a sua experiência, com a sua caminhada com Cristo, com as suas batalhas que ele vai lutando, o Espírito Santo vai construindo dentro da pessoa essa estrutura apostólica. Ninguém nasce apóstolo no sentido assim de executar. Por mais que a pessoa nasce com uma missão apostólica, mas esse chamado ele é construído dentro da pessoa, ele é construído com suas experiências. Assim como num trabalho também, ninguém é elevado, digamos, da noite para o dia para um cargo de gerência. O chamado apostólico também não é assim, né? Você vai ver, por exemplo, né, o apóstolo Paulo, ele começa de uma maneira e de repente ele recebe sobre ele sim o chamado apostólico. Quero falar agora com você que de repente você tem sentido que você tem esse chamado apostólico, mas o Pai ele vai construir dentro de você essa capacitação. Até o dia que o próprio Pai também vai levantar alguém para que derrame o óleo sobre a tua cabeça. O apóstolo ele tem que ter uma visão de reino, ele tem que ter uma visão aberta. O apóstolo ele tem que enxergar longe, ele tem que compreender, né? O apóstolo ele tem que ser dotado e ele tem que compreender os demais ministérios. Por mais que talvez a gente não tenha aquela eficiência, por exemplo, como um pastor, mas um apóstolo tem que compreender a mente de um pastor. Eu digo sempre que dentro de um apóstolo está incluído todos os outros ministérios, tanto na questão externa quanto interna. O apóstolo ele carrega um pouco, né? É como um clínico geral, falando na linguagem da medicina. Então o apóstolo ele vai carregar um pouco de cada um dos outros ministérios. O apóstolo vai entender a mente do pastor, a mente do profeta, ele vai compreender
a mente do evangelista e também a mente do mestre. Agora, todo apóstolo também vai ter dentro dele uma vertente mais forte em algum outro ministério. Eu conheço apóstolos que também carregam uma unção muito forte no evangelismo. Embora entenda de todos os ministérios, mas ele sempre vai ter uma vertente, sempre vai ter um ofício muito forte dentro dele. Eu conheço alguns que têm forte o evangelístico, conheço alguns que têm muito forte a função do mestre, conheço apóstolos que também executam muito bem o pastoral. No meu caso, eu digo que eu tenho o ofício apostólico, mas eu carrego muito forte o profético. O Pai aprove a Ele fazer essa junção dentro de mim para que eu consiga fluir. Isso não foi da noite para o dia, foi muita batalha, foi, digamos assim, muito treinamento do Espírito Santo para que eu conseguisse, desenvolver e fazer o ofício apostólico e profético, e também pela graça de Deus estou sendo capacitada, em minha pequena capacidade de comunicação. O Pai tem me dado a graça também de ensinar a igreja, de também fluir na área de ensino, ocupando também o ofício de mestre da parte do Pai. O Senhor nos dá essa graça. Então o apóstolo, ele carrega sobre si também o governo, um governo espiritual. O apóstolo carrega sobre ele também a questão da administração. O apóstolo carrega sobre ele também a capacidade de fluir na autoridade espiritual e também na autoridade administrativa. O ministério apostólico também carrega sobre ele a vertente do governo, porque existe algo na igreja chamado também governo. Inclusive Paulo fala sobre isso. Às vezes ele usa apóstolo e às vezes ele usa governo, uma capacitação de enxergar em profundidade, de conquistar. Eu sempre digo que o apóstolo, ele conquista muito na esfera física, ele consegue ir e avançar, conquistando territórios, conquistando, digamos assim, espaço dentro da cidade, dentro do estado, dentro de uma nação. O apóstolo, ele vai, porque ele carrega essa unção de governo, essa unção de capacitação. E o profeta, que trabalha junto com o apóstolo, normalmente é a pessoa responsável por enxergar as movimentações espirituais e trazer, para o apóstolo a visão daquilo que Deus está falando. Enquanto o apóstolo avança na questão física, o profeta, ele avança nas dimensões espirituais e os dois trabalham conjuntamente. É por isso que um ministério, para ele ter sucesso, para ele crescer, para ele frutificar, precisa estar unido a esses dois ofícios, o apostólico e o profético. Por quê? Porque o apóstolo, ele vai aqui desbravando fisicamente, enquanto que o profeta, aí você já vê as características do profeta. O profeta, ele é aquela pessoa um pouco mais reservada, gosta de estar com Deus, gosta de estar no secreto, gosta de estar embriagado com uma unção, gosta dos sinais, gosta dos prodígios, dos milagres, gosta do sobrenatural, gosta de manifestar a unção. É aquela pessoa que vive sempre aleluiado, ele vê a espiritualidade em todas as coisas, O profeta tem essa visão espiritual um pouco mais estendida, Enquanto, digamos, a igreja está vivendo às vezes o aqui e agora, o profeta, ele já está enxergando lá na frente e trazendo a direção de Deus para a igreja, trazendo as movimentações espirituais, ajudando, trabalhando conjuntamente. E eu diria aqui que não existe maior e menor, existe, na verdade, uma unidade que trabalha conjuntamente para o avanço da igreja. Embora cada igreja local vai ter alguém ali presidindo, porque se não tiver alguém presidindo, vai virar bagunça.
Então Deus sempre vai levantar alguém para presidir a igreja local, independente do ofício. Sempre vai ter alguém presidindo, mas não se trata de ser maior ou menor, se trata de ser alguém que está ali para conduzir os demais, para que haja unidade e para que o corpo ministerial funcione como uma engrenagem, né? Primeiramente, você vai ver o apóstolo, né, plantando igreja, o profeta. Paulo já traz ele ali na segunda colocação, porque o ofício profético que vai receber a visão. Antes de eu agir no apostólico, o Pai, ele já me deu a visão para eu construir o ministério, para mim edificar o ministério. Não se abre o ministério simplesmente porque, eu briguei lá na minha igreja, eu também sou pastor, eu também sou evangelista e eu vou abrir um ministério para mim. Não, isso é Babilônia. Nós só abrimos ministério quando recebemos de Deus a visão. É preciso ter uma visão para começar uma igreja local. E é preciso ter uma direção para começar uma igreja local. E é preciso ter a ordem do Espírito Santo para que isso venha acontecer. Então nós vemos aqui já, fica até difícil às vezes de separar, né, a função apostólica da profética. Mas eu sempre vejo que o ofício apostólico e profético, eles caminham muito junto. E eles são carregados de uma autoridade de governo para estabelecer as coisas sobre a terra. O ofício apostólico e profético vem dotado de uma autoridade espiritual muito grande para conduzir a igreja, para trazer também a unidade na igreja, que é isso que o Pai está fazendo. O propósito desse despertar, desse avivamento que nós estamos vivendo nesse tempo, é unicamente para que a igreja seja estabelecida em unidade, um corpo ministerial funcionando corretamente para a edificação da igreja de Cristo. Porque a igreja, para ela ser edificada e estar em doutrina, em fé unida, precisa estar vinculada no amor e governada pelo Espírito Santo através do ministério apostólico e profético. O profeta, ele vive sempre nas alturas, né? De vez em quando ele tem que voltar para a terra para estabelecer alguma coisa aqui também através do profeta e através do ministério apostólico. Junto, né, já na sequência, Paulo coloca aqui uma construção de igreja, e não é sem motivo que Paulo ele começa falando numa sequência ministerial. Ele dizia, ele deu, né, Cristo Jesus, ele constituiu para a igreja, primeiramente, apóstolo, em outro lugar, profetas, evangelistas. Então, o profeta recebe uma visão, o apóstolo estabelece a visão, né? O ministério profético recebe a visão, comunica ao ministério apostólico, que estabelece a visão. A partir do momento que foi plantada, né, colocado o fundamento, aí você vai entender por que apóstolos e profetas estabelecem fundamentos. A igreja, ela precisa ser constituída nessa maneira. Eu vejo muitas igrejas hoje sendo levantadas sem fundamento. Simplesmente abre uma porta, não tem fundamento nenhum, porque não tem apóstolo, não tem profeta, e simplesmente já começam a construir. Um dia o pai me disse assim, filha, né? A gente começou o ministério e nós estávamos colocando o fundamento, porque o nosso ministério ele começou desde a raiz, ele começou desde o fundamento. O ministério, o Senhor, na verdade, primeiro ele derrubou de dentro de nós tudo que era babilônico, tudo que era do sistema, tudo que veio da religião, o Pai derrubou. E quando nós estávamos sendo esmagados, no sentido assim, do Pai estar arrancando aquela estrutura religiosa, eu disse, Pai, está doído demais. E o Senhor disse assim, filha, é preciso derrubar
todo o fundamento da religião, porque eu não construo em cima de fundamento alheio. Deus não edifica em cima de fundamento religioso. Deus não edifica a igreja em cima de fundamento babilônico. Quando nós começamos a transicionar o ministério, o Pai derrubou de dentro de nós tudo que nós tínhamos de religiosidade, de sistema, de métodos, de liturgias. Sim, de liturgias, de cerimônias, ele derrubou tudo. E quem não quis, quem não entendia o que Deus estava fazendo, o Pai simplesmente arrancou, tirou de dentro da igreja, tirou de dentro do prédio, tirou de dentro do ministério. E o Pai disse assim, eu não construo em cima de fundamento babilônico, porque o que eu vou edificar, eu vou reedificar o tabernáculo de Davi. Quero aqui falar sobre o que está acontecendo em nossos tempos, porque um dia eu falava com o Pai sobre a questão, mais de 500 anos de reforma, e a igreja está mais destruída do que nunca, no sentido de divisão, de cada dia parece que está mais dividida, e o Senhor disse assim, eu não trabalho com reforma, eu trabalho com reedificação. Então, amados, esse tempo é o tempo que Deus está arrancando os fundamentos da religiosidade para reedificar o tabernáculo de Davi, para reedificar um edifício espiritual. Eu não estou falando de coisas físicas. Deus está destruindo os fundamentos babilônicos de dentro de nós para edificar um edifício espiritual, o qual ele chamou para mim de tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Davi é um edifício espiritual, qual nós chamamos igreja. O Senhor está reedificando, e da forma correta, da forma como ele deixou uma estrutura ministerial, uma estrutura espiritual, aonde ela suporta os ventos, ela vai e batalha no mundo espiritual, conquista territórios e estabelece o reino de Deus. O propósito da igreja é estabelecer o reino de Deus. O propósito da igreja de Cristo estar na terra é para em cada cidade, em cada estado, em cada nação estabelecer o reino de Cristo. Este é o propósito de nós estarmos aqui como igreja. O estabelecimento do reino. Porque o reino precisa ser edificado dentro das pessoas para que o rei venha. Entenda algo, Cristo ainda não voltou, porque o reino não está estabelecido dentro das pessoas. Por mais que o reino agora ele não venha de forma visível, mas o reino precisa estar dentro das pessoas, porque nada se manifesta do lado de fora se primeiro não manifestar do lado de dentro. Nada se constrói no âmbito físico se primeiro essa realidade não estiver dentro das pessoas. Nós como igreja estamos aqui como apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores para estabelecer o reino de Deus dentro das pessoas. Quando esta realidade de reino estiver dentro das pessoas, o reino se manifestará fisicamente também, visivelmente também, porque o reino de Deus ele vem para mudar geografias, para mudar cidades, para mudar estados, para mudar nações. E nós estamos aí lutando, tanto tempo para estabelecer o reino de Deus na esfera física, na nação brasileira, nas nações da terra, mas antes desse reino se manifestar nas nações externamente, nós precisamos ter esse reino manifestado dentro de nós. E é para isso que nós precisamos da unidade ministerial. Eu preciso de você, pastor, eu preciso de você, evangelista, eu preciso de você, mestre, eu preciso de você, apóstolo, eu preciso de você, profeta. O Senhor está dizendo assim, eu preciso de um corpo ministerial unido, fluindo na mesma fé, o qual Cristo Jesus é o cabeça. Eu preciso de um corpo ministerial unido
para que o reino seja estabelecido dentro das pessoas. A igreja, ela está há mais de 2000 anos sobre a terra e ela não consegue entrar no reino e não consegue estabelecer o reino dentro das pessoas. Por quê? Porque estamos funcionando como indivíduo, não como corpo. Quando o corpo está unido, a cabeça se estabelece. Quando o corpo está unido, o corpo ministerial está unido, o governo do Espírito Santo vem e se manifesta. Quando o corpo está unido, a vida da cabeça, que é Cristo, vem e se manifesta sobre nós. Compreenda que aquilo que Paulo falou é uma alusão a uma realidade espiritual. Quando Paulo fala do corpo chamado igreja, o qual nós somos membros uns dos outros, ele está falando de uma estrutura espiritual, de um organismo espiritual. Aleluia! Deus nesse tempo está vinculando, e eu quero aqui falar mais uma vez, aquele que não se despertar para a unidade do corpo, aquele que não estiver na unidade ministerial, aquele que resistir àquilo que o Pai está fazendo nesse tempo, porque não é homem, não é mulher que está fazendo, é o próprio Pai através da unção messiânica, através da unção do Espírito Santo. O Espírito Santo está sendo liberado sobre a terra para trazer unidade para a igreja, estabelecendo o corpo. E aquele que resistir à ação do Espírito Santo, amado, corre o risco de ser cortado do corpo, ou ser reconhecido como Babilônia, e Babilônia vai cair, está escrito, caiu a grande Babilônia, que há tanto tempo tem dado a beber a todas as nações do vinho da sua prostituição, porque está vindo o vinho novo, o vinho de Babilônia vai sair, vai cair, porque está sendo liberado sobre a igreja o vinho novo, a unção messiânica. E nós estamos aí nesse período de transição, a unção do Espírito Santo enchendo a terra, para vincular a igreja, para conectar a igreja. O Pai me mostrava uma visão sobre isso, a igreja sendo conectada nos 4 cantos da terra, por meio do vínculo do Espírito. Eu via focos de avivamento, sendo conectados. E você está agora me ouvindo. Nós estamos sendo conectados pelo Espírito Santo. Não é sem motivo que você está me ouvindo. Nós estamos sendo conectados. E não existe nenhuma operação humana fazendo isso. O Espírito Santo está nos vinculando, está nos unindo para que nós venhamos a funcionar como corpo, como uma igreja universal, como uma igreja mundial, como uma igreja estabelecida nas regiões celestiais. Nós vamos fluir e verter a vida daquele que é o cabeça. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. E eu quero falar com você que está ouvindo. Você já está sendo conectado. Você já está sendo vinculado pelo Espírito nessa unidade. Não rejeite aquilo que o Espírito Santo está fazendo nesse tempo. Uma igreja, quando ela já colocou o fundamento, então agora começa a se levantar os pilares, as paredes. E aí aparece então o evangelista, com a sua capacidade de evangelizar, com o amor que o Pai colocou nele para ele ganhar almas, uma capacidade, uma autoridade para ganhar almas, uma capacidade de manifestar sinais, prodígios e milagres. O evangelista, ele carrega uma autoridade para a libertação. O evangelista carrega uma autoridade para manifestar os sinais, os prodígios e os milagres, uma capacidade para salvar almas. Em poucas palavras, o evangelista consegue apresentar Cristo, colocar a pessoa no reino e converter o coração das pessoas. Assim como Felipe, que foi, nós só precisamos entender a função de cada um.
Felipe, ele foi para Samaria e ele ali manifestava os sinais, os milagres, multidões se converteram a Cristo. Mas Felipe também soube a hora de sair de cena e deixar o apóstolo e o profeta vir e estabelecer a igreja. Alô? Nós precisamos entender a nossa função no corpo ministerial, aonde começa o meu ofício apostólico e aonde eu tenho que parar e deixar para o profeta. Da mesma maneira, o apóstolo e profeta deve saber até onde vai o ofício ministerial dele e saber a hora certa de sair de cena e deixar para o evangelista. Da mesma maneira, o evangelista, com a sua capacidade de ir às ruas, de ir às mídias, de avançar, ganhando alma, o evangelista também tem que saber a hora certa de sair de cena e deixar na mão do pastor as ovelhas, para que o pastor cuide, para que o pastor alimente, para que o pastor passe óleo. E o pastor é esta figura extraordinária também, dotada e capacitada pelo amor do Pai. O pastor também é essa figura extraordinária, dotada com uma autoridade para governar almas, para conduzir almas. O pastor gosta de fazer visitas, gosta de orar. Eu quero agora também falar com a igreja, amados. O ofício de orar pelo povo nem sempre está na mão do apóstolo, nem sempre está na mão do profeta. Esse ofício, esse relacionamento mais de perto é do ofício pastoral. O pastor é aquele que vai ficar na igreja local. E aí a gente vê muitas distorções. Existe pastor itinerante. Amado, pastor cuida de ovelha. Pastor fica na igreja local. Se você é itinerante, você não é um pastor. Porque pastor tem ovelhas para cuidar. E pastor ama cuidar de ovelhas. Pastor ama passar óleo. Pastor ama ouvir as ovelhas. Pastor ama cuidar do povo. E muitos pastores também têm uma capacidade de presidir a igreja. E por isso eles ficam na igreja local. Aí você pode pensar assim também, mas então estou no ofício errado. Você pode estar sendo treinado. Eu, amado, não sentia nenhuma capacidade de pastorear. No entanto, o pai me deixou por 3 anos pastoreando. Eu não queria e o pai disse, você vai pastorear, porque faz parte do treinamento. Também tive o meu tempo de evangelista. Amava estar dando estudos bíblicos nas casas. Chegava a dar até uma quantidade grande de estudos bíblicos. Visitava os lares evangelizando. Ia nas ruas evangelizando. Mas hoje isso já está um pouco restrito, porque o ofício profético está vertente forte dentro de mim. E a característica do profeta é estar mais com Deus. Aleluia. Mas o pastor também tem que compreender, a não ser que o pastor, normalmente o pastor ele também já traz sobre si uma capacidade de ensinar. É por isso que Paulo, quando ele fala de pastores, ele vai ali e diz, e ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas. Aí ele diz, e outros para pastores e mestres. Muitas vezes o pastor também tem sobre ele uma capacidade para ensinar o rebanho, para ensinar a igreja, porque ele fica na igreja local. Mas nem sempre o pastor tem essa capacidade. Às vezes o pastor, ele pastoreia muito bem, mas ele não é dotado de uma capacidade para trazer o ensino. E aí Deus então levanta dentro da mesma congregação alguém para ensinar o povo. O fato é que que as ovelhas precisam ser pastoreadas e precisam ser ensinadas.
Se Deus vai fazer a junção, né? Eu conheço inclusive pastores que fluem no pastoral, no evangelístico e no mestre. Uma igreja local que tem um pastor que flui nas 3 vertentes, aleluia! Vai ser uma igreja que vai crescer porque o pastor vai evangelizar. Vai ser uma igreja que vai crescer também na espiritualidade, nas doutrinas, no ensinamento, na sã doutrina. Eu digo sã doutrina porque existe muitas doutrinas por aí que não são sã, são doentes. Deixa o povo mais doente ainda. Deixa o povo mais aprisionado. Amados, a grande maioria das divisões que existem nas igrejas hoje é por conta de um não entender o ministério do outro. Às vezes está lá um pastor na frente da igreja e Deus, tá bom, o pastor está lá, ele não tem ensino, ele não é doutor na Bíblia, ele não tem um conhecimento profundo, não tem um intelecto, então Deus vai lá e manda alguém dotado de sabedoria para ajudar o pastor. Mas aí o pastor não quer muitas vezes perder, né, a evidência, e quando se levanta alguém lá no meio do povo com uma capacidade de ensino, ele, opa, alguém aqui está querendo tomar o meu lugar. Ah, amados, se nós compreendêssemos a mente de Deus, a partir do momento que nós entendermos, seja qual for o teu ofício, que aquela pessoa que Deus está levantando do teu lado não é para tomar o teu lugar, é para te ajudar no crescimento e edificação da igreja. Existem os dois lados também, né? Existe o pastor que não quer perder a sua posição porque acha que alguém ali está capacitado, corre o risco. Existe o outro lado também, que às vezes a pessoa está lá no banco, é uma ovelha, Deus a levanta, Deus a estrutura, Deus a capacita para ajudar o pastor. E de repente a pessoa já começa a dizer, eu tenho mais unção do que o pastor. Recentemente ainda ouvi isso. Ah, eu tenho mais unção do que o pastor. Amado, ninguém tem mais unção do que o outro. Você pode ter uma unção diferente, porque você tem um ministério diferente, mas isso não significa que você tem mais unção. Cada um vai fluir na conexão que recebeu, porque unção é a conexão que vai te capacitar para você exercer o teu ministério. Um mestre que é dotado de sabedoria espiritual, um mestre que é dotado de conhecimento, que tem uma capacidade, que é doutor no conhecimento, ele tem tanta unção quanto o profeta. A questão é que o profeta, ele evidencia isso de uma maneira, ele manifesta isso de uma maneira. E o mestre, ele vai manifestar talvez até maior nível de unção, só que na vertente da sabedoria. É extraordinário, amado, um mestre dotado de sabedoria para ensinar a igreja. Ele vai conseguir transmitir a mensagem de uma maneira fácil, de uma maneira que todos vão compreender. Ser mestre não é falar difícil, ser mestre não é usar a sabedoria humana, ser mestre não é fazer um curso de teologia, usar palavras difíceis, que a ovelha não vai nem entender o que você está falando. Ser mestre é fluir na vertente do Espírito, dotado da sabedoria e inteligência de Deus. É por isso que Paulo diz que a nossa pregação não consiste com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana. Tem pessoas que acham que ser um mestre de ensino é usar palavras difíceis, palavras que tem que ir no dicionário para saber o significado. Eu quero dizer que no teu quadro de ovelha, dentro da tua congregação, pode sim ter pessoas doutadas, pessoas estudadas, letradas, mas vai ter também o irmãozinho que talvez não tem nem primário. E você, mestre, quando você vai ensinar na igreja, você tem que ter essa sabedoria. Você tem que conhecer o seu público. Você tem que usar uma linguagem que todos entendam. Porque se você usar a linguagem do Espírito, o irmão que não tem, que não é letrado, ele vai entender.
Mas o irmão que é letrado também vai entender. Se você usar a linguagem do Espírito, todos entenderão a sua fala. Alô? Nós precisamos compreender que nós precisamos. O mestre é aquele que tudo que ele vai falar, ele cita versículos bíblicos. E a igreja precisa compreender o funcionamento de um corpo ministerial. O mestre, ele é um pouco racional, mas ele tem que fluir na sabedoria espiritual também, no conhecimento espiritual também. E o mestre é aquela pessoa que ele vai fazer uma mensagem, ele tem que citar pelo menos uns 20 versículos bíblicos. Livro tal, capítulo tal, versículo tal. Não tem nada de errado nisso. É a característica do mestre. Agora o profeta é aquele que gosta de trazer a palavra dentro dele. E muitas vezes o profeta, ele se levanta para falar, ele não abre a Bíblia. Aí as pessoas criticam, nem abriu a Bíblia. Eu sempre digo, o mais importante é que a Bíblia esteja dentro de nós. A Bíblia precisa estar dentro de nós. Cada um vai fluir do seu jeito. E o profeta é aquele que sobe no altar e já vai dizendo assim, diz o Senhor. E ele começa a entrar já no fluir do Espírito, ele começa agora já a liberar a palavra de Deus. E muitas vezes quando o profeta não obedece, e ele vai abrir a Bíblia, ele corta o fluir do Espírito. Por isso eu digo, cada um flua naquilo que foi chamado para fluir. Se você foi chamado para ser um mestre, seja um mestre. Se você foi chamado para ser um apóstolo, seja um apóstolo. Se você foi chamado para ser profeta, seja profeta. Se você foi chamado para ser evangelista, seja um evangelista. Se você foi chamado para ser pastor, pastoreie. E se você carrega 3 ofícios, aleluia, saiba fluir em todos eles. Amados, tem dia que o Senhor me usa no profético, tem dias que Ele mistura os 3. E tem dia que eu fico light no ofício de mestre, ensinando a palavra. Ensinando a palavra. Aí tem pessoas que, olha, hoje não tem unção. Claro que tem. Só que a unção que está sendo liberada é na sabedoria. É no conhecimento. Para te pegar por dentro e transformar a sua vida. Mudar a sua história. Uma igreja rodando essa engrenagem, esses ofícios ministeriais, é uma igreja que vai ser edificada, é uma igreja que vai ser alimentada da forma correta, é uma igreja que vai crescer em graça, em sabedoria diante de Deus, diante dos homens. É uma igreja que vai crescer espiritualmente. E você sabe por que as igrejas estão mortas espiritualmente? Porque o ofício profético estava sendo matado, estava sendo tirado de dentro das igrejas. Os profetas estão sufocados dentro das igrejas. Os profetas estão ali apenas para trazer revelação. Eu quero dizer para você, embora as revelações é uma frente de serviço do ministério profético, esse não é o único serviço de um profeta. O profeta é responsável de trazer vida espiritual para a igreja. O profeta é responsável para ativar a igreja. E agora eu quero falar com você, profeta, que tem roubado a igreja, que não tem ativado a igreja espiritualmente, que tem apenas feito o uso dos dons espirituais para exibir as suas revelações e manter o povo cativo. Aquilo que Deus te deu, sim, é para ativar a igreja. O ofício que Deus te deu, a capacidade de liberar e abrir as dimensões espirituais, é para que a vida espiritual venha fluir na igreja.
para você despertar as pessoas espiritualmente, para você descortinar as dimensões espirituais, ensinando ensinos proféticos, abrindo os olhos espirituais do povo, abrindo a mente do povo, abrindo o coração do povo para Deus, introduzindo o reino de Deus dentro da igreja. Aleluia! Assim como tem igrejas que estão matando profetas, tem profetas também que estão matando a igreja. Como matando a igreja? Um profeta que recebe segredos e mistérios do reino e guarda só para si, e mantém o povo cativo embaixo do seu domínio. Traz a oferta que eu revelo. Cuidado, hein? Cuidado, Deus vai te pegar. Ensina a igreja. Ensina o povo. Introduz o povo no reino. Desperta a espiritualidade na igreja. Traz consciência espiritual para o povo. Ensina o povo a receber a mente de Cristo. Porque o governo babilônico vai acabar. O sistema babilônico está sendo desativado para que a mente de Cristo venha através da dimensão. Profetas carregam dimensões, profetas carregam um ambiente do reino. E o profeta precisa introduzir o povo no ambiente do reino. Essa mentalidade de que profeta é apenas para profetizar e revelar, amado, isso é apenas um dom, o dom de profecia. Mas o profético vai muito além. O profeta carrega um ambiente chamado reino. E aonde ele vai, esse reino se manifesta. Aleluia. A minha oração é para que juntas e medulas, assim como na visão de Ezequiel, aonde se levantou um grande exército, Ezequiel recebe a ordem para liberar vida sobre os ossos secos. E ali houve um movimento, cada osso para o seu osso se ligou, se conectou, se vinculou por meio da palavra profética, por meio da voz profética. Nesse tempo, Deus está dando uma ordem para a igreja, para que se conecte, cada osso com o seu osso, cada membro conectado a outra parte do corpo, formando um grande corpo que se levanta sobre a terra, um grande exército chamado Igreja de Cristo. Nesse tempo, Deus está restaurando a unidade da igreja. Deus está restaurando um corpo ministerial. A cabeça está se estabelecendo e nós vamos fluir cheios da vitalidade que vem por meio de Cristo, cheios do Espírito Santo, para estabelecer o reino de Deus sobre a terra. Você pode estar nesse momento sendo treinado para um ministério. Espere o tempo de Deus, não pule processos. Talvez hoje você está ocupando uma função que talvez você sabe que não é a tua. Permaneça em submissão, porque Deus ele vai construir uma estrutura ministerial dentro de você. Você vai adentrar os portais do reino e vai trazer esse reino para se manifestar sobre a terra. Porque antes de você comunicar reino para a tua igreja, o reino tem que estar dentro de você. Apóstolos
profetas, evangelistas, pastores e mestres. É tempo de nós fluirmos em unidade. Um corpo ministerial se levantando. Um corpo ministerial se levantando. E nós vamos ter um material escrito também sobre os ministérios. Aqui estou falando de forma resumida, mas nós teremos em breve algo, um e-book, para que você tenha acesso à construção ministerial. Você vai receber mais ensino, vai ter ali mais discriminado, mais especificado a função de cada um, o ofício de cada um, para que você saiba que você precisa trabalhar vinculado. Eu quero dizer que numa igreja local não precisa ter todos os ofícios, mas ainda que na igreja local tenha um pastor, nós precisamos compreender que o pastor ele não consegue fazer com que a igreja cresça fisicamente e espiritualmente sozinho. O pastor precisa de um evangelista para evangelizar, precisa de um mestre para ensinar, exceto se você tem as outras funções. Mas você também precisa de um apóstolo e profeta para caminhar em aliança com você, porque o profeta vai trazer sobre o teu ministério uma cobertura, um ambiente de reino. É comum, amados, um ministério local entrar embaixo de uma cobertura apostólica e profética. E o profeta, na autorização do Espírito Santo, ele transfere o ambiente para aquela cidade. Aquilo que o pastor não conseguia fazer sozinho, ele vai começar agora, através da conexão apostólica e profética, a fazer. Está vindo um tempo sobre a nossa nação, onde o reino de Deus vai se manifestar com poder e força. Como? Aonde o reino chega, há sinais, prodígios e milagres. Aonde o reino chega, há unidade, há amor, há paz. Que o Senhor nos dê sabedoria e humildade para nós compreendermos que nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você. Você que está sendo treinado por um apóstolo, você que está sendo treinado por um profeta, não vire as costas para ele. Nós estamos vendo nesse tempo muitas pessoas que estão recebendo unção, estão sendo treinadas por apóstolos, estão recebendo ensino. E depois, quando a pessoa já recebeu, como diz um ditado antigo, já recebeu um pouquinho da comida, não, eu já posso andar sozinho. Não, meu querido, você não pode andar sozinho. Honre a cobertura espiritual que você está. Se não é cobertura, se é aliança, honre a aliança ministerial ao qual você está vinculado. Tem pessoas que recebem uma pontinha de revelação e já acha que consegue fluir sozinho. Já acha que consegue andar sem a função apostólica, sem a função profética. Amados, o profeta e o apóstolo não conseguem andar sem o pastor e vice-versa. Ainda que o apóstolo já tenha um pouco mais de experiência e de estrutura interna, ele precisa do pastor do lado. Que dirá o pastor? O pastor também precisa dos outros ofícios. Não se desvincule do corpo. Não permita também que você seja amputado. Permaneça vinculado no corpo. Permaneça vinculado na unidade. Eu conheço muitos apóstolos e profetas que sofrem porque treinam, mas depois que a pessoa aprendeu, as pessoas viram as costas
Tá certo que precisa avançar, muitos são treinados e vão para os seus territórios, vão para o lugar onde o Senhor plantou, mas eu quero dizer para você que Deus também avisa o profeta, avisa o apóstolo quando é tempo de enviar, quando é tempo de liberar. Mas mesmo que seja um evangelista, um pastor liberado para um determinado campo, o vínculo permanece, a aliança permanece. Se você está rompendo alianças, você não entendeu o que é igreja, você não entendeu o que é corpo. Você que está rompendo com alianças, você não entendeu, porque por mais que você precisa ir, você vai embaixo de uma aliança, de um vínculo espiritual. O que mais nós vemos hoje é pessoas usufruindo de um ambiente de reino, usufruindo de uma unção profética, usufruindo de uma unção apostólica, e quando ele engorda um pouquinho, ele simplesmente vira as costas e ainda sai falando mal da mesa onde ele comeu, ainda sai falando mal da unção aonde ele recebeu capacitação. Amados, você não entendeu o que é unidade, você não entendeu o que é igreja, você não entendeu o que é corpo. Não corte os vínculos, porque por mais que você possa ser enviado daqui do Brasil lá para o outro lado do mundo, o vínculo espiritual permanece, a ligação espiritual permanece. E se você não entender isso, corre o risco do seu ministério ser prejudicado espiritualmente. Porque por mais que aqui na terra nós podemos estar separados fisicamente, no mundo do espírito nós somos um. E nós precisamos entender isso. Nós somos um com Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Foi uma honra estar aqui falando esse tempo. Falo com uma alegria no meu coração, com a vitalidade do Espírito no meu coração. Nasci para isso, nasci para treinar, nasci para esse tempo, nasci para comunicar a você a vontade do Pai e ajudar naquilo que for preciso, e que a vida do Pai flua por meio daquele que é o cabeça e nos encha de toda a plenitude de Deus, e que nós venhamos manifestar o poder do nosso Criador nesse tempo. Você, nós, um corpo ministerial para edificar a Igreja de Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Esse foi mais uma aula da IAPSE, Escola de Ativação Profética. Se você não faz parte da escola ainda, nos procure. Temos muito que aprender e crescer juntos. Escola de Ativação Profética e Consciência Espiritual para edificar a sua vida, trazendo consciência do reino, trazendo aquilo que o Pai tem para esse tempo. Nós estamos fluindo na atualidade, porque nós estamos recebendo a mente de Deus para comunicar a você, no nome de Jesus. Vamos deixar também abaixo, se for YouTube, se for no Facebook, vai estar acima o link do nosso grupo no WhatsApp. Faça parte. Que Deus te abençoe e te guarde. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe e nos ajude a crescer através das mídias, para que o Evangelho e o Reino de Deus flua e cresça sobre a terra. No nome de Jesus.